Bem, meus amados, voltamos. Vamos começar agora, então, nesse momento em que estamos inaugurando, que estamos estreando no Espaço Cenáculo, esse seminário aberto. Estamos estreando com a pessoa mais importante da nossa vida espiritual, chamado Espírito Santo, e não porque estudá-lo, não porque estudar um pouco da pessoa dele, que ministra sobre nós os dons espirituais, que fala os dons espirituais sobre nós e que o próprio apóstolo Paulo apela para que todos nós busquemos os melhores dons espirituais, assim como nos aperfeiçoarmos nele. Ok? E eu quero dizer para você que você ter o Espírito Santo hoje na sua vida, habitando, desde quando você se converte, até a sua operação, que é o transbordar, que é a manifestação externa dos dons espirituais, é a coisa mais fantástica que você tem na vida. E como já falamos nas duas primeiras aulas introdutórias, ele te guia, ele te revela, ele te mostra, ele sente por você, ele intercede por você, ele age por você, ele chora, ele geme por você, ele se alegra com você. O Espírito Santo é uma pessoa, e por ele ser uma pessoa, ele habita em você. Amém? Bom, vamos começar hoje, nessa segunda aula, o início dos dons espirituais. Vamos começar a estudá-lo um por um, os nove. A pergunta é: quantos e quais são os dons espirituais? Os dons espirituais expostos em 1 Coríntios capítulo 12 são 9 dons espirituais, todos eles sobrenaturais. Como eu já falei, tem mais de 27 dons na Bíblia, todos espirituais, mas esses são os dons sobrenaturais, que opera maravilhas na vida do cristão, que transborda na vida do cristão e principalmente para dar testemunho da verdade. O texto que nós vamos trabalhar daqui por diante, está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao verso 10. Vamos trabalhar com eles, vamos lê-lo. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, ou a palavra ciência. Pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. Veja bem que essa fé aqui é dom. Nós vamos estudar lá na frente. Vai ser um estudo bem longuinho, bem compridinho, para você entender o que é fé. Níveis de fé existem. Okay? Pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura. Dons, plural. Dons de cura, pelo mesmo Espírito, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Nós vamos estudar um por um nessas aulas que virão, para que você tenha entendimento não teórico. O Espírito Santo, em momento algum, é teórico. Eu não posso dar uma aula de teoria do Espírito Santo. Eu não posso dar uma aula na teologia sistemática de pneumatologia, uma coisa automática. Não existe esse automático. Eu não posso dizer, não existe uma teoria, uma doutrina que diz assim: olha, o dom de cura é só assim, o dom de línguas é só assim. Esse dom não se funde com esse dom não tem, é tudo junto e misturado. Então não tem como fazer uma teoria maravilhosa, teológica, não tem como. Porque isso aqui, primeiramente, isso é experiência espiritual. 90% é experiência espiritual. Experiência sua. 10% é o que eu posso falar aqui para você. Então você que já tem o Espírito, mas ainda não tem ele habitando, que você compreenda isso. Você que já tem o Espírito habitando e operando, mas você tem dúvidas, você tem questionamentos em relação à funcionalidade, eu não posso te dizer isso também não. Você que tem que pedir a ele, eu vou te orientar a isso. Eu vou te dizer como é que funciona, como é que, sabe? Mas eu não posso dizer para você com profundidade de autoridade, porque isso aí é experiência pessoal. Deus usa o dom de cura, ele usa de diversas maneiras com cada tipo de pessoas do mundo. Não é nada idêntico.
Operação de maravilhas não é idêntico, a palavra profética não é idêntica, o dom da fé não é idêntico, apesar de haver níveis de fé, ela não é idêntica. Então eu vou passar para você aqui alguma coisa para você abrir o teu entendimento e ir a Ele, ir ao Espírito Santo, buscar nele os melhores dons que mais se adequam ao teu perfil espiritual e se aperfeiçoar nele, quer dizer, mantê-lo, desenvolvê-lo. Ok? Vamos trabalhar então, queridos? Vamos lá então. Palavra de sabedoria. Como eu coloquei aqui, não se esquecendo que os dons espirituais e suas manifestações não são dados como teoria, mas sim como experiência pessoal de cada cristão. Ok? Ok. Como você viu aí nas duas primeiras aulas introdutórias, muito texto para ser trabalhado. Tá? Você pode trabalhar ao vivo, assim, você pode também anotar. Tem pessoas que gostam de anotar tudo, né? Então, vamos lá. O que nós vamos falar hoje sobre? Nós vamos falar sobre palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? O que é dom de sabedoria? Tem um resumo bem prático que eu posso dizer para você. É assim. Teoria. Dom da sabedoria seria, ou poderia ser, reflexão, mais prudência, mais sensatez, mais ser sábio, que vai resultar na boca calada, boca fechada. Mas espera aí, você está falando que dom da sabedoria é para ser falado, dom da sabedoria é para ser exposto. Não. A Bíblia está cheia, Salomão fala lá em Correlete, Eclesiastes, fala lá em Provérbios, ele fala que boca fechada é uma grande coisa. Uma grande coisa a boca fechada. Então a palavra de sabedoria ela pode resumir refletir, você não reflete falando, prudência você primeiro reflete para depois agir, sensatez ela é o equilíbrio da sua prudência de agir, ser sábio do modo como fazer, e você pode fazer tudo isso com a boca fechada. Pode. Os dons espirituais, em 1 Coríntios 12, podem ser classificados em 3 grupos. Nós temos, a teologia, ela classifica 3 grupos dos dons espirituais. O primeiro grupo é dons de revelação. Quais são esses dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Os dons de poder, que são os dons de curar, operação de milagres e dom de profecia. Perdão, dom da fé. Dons de poder, repetindo, dons de poder. Dons de curar, operação de milagres e dom da fé. Fé como dom. E os dons de expressão verbal ou de inspiração, que são variedade de língua, interpretação de línguas e profecia. Tá? Então nós temos aqui dons de revelação, dons de poder e dons de expressão verbal. Nós estamos no dom de revelação, que vai ser sabedoria, conhecimento e discernimento de espíritos. Ok? Vamos lá. Portanto, o texto. Procurai com zelo os melhores dons. Isso está em 1 Coríntios 12, 31. Ainda dentro do contexto da coluna que descreve, que especifica os dons espirituais lá em cima. Mas nesse mesmo contexto, lá embaixo, Paulo vem dizer assim, portanto, então, tomando conhecimento, sendo sabedores de todas essas relações e correlações dos dons espirituais a serem manifestados na igreja, portanto, procurai, isso é imperativo, procurai com zelo os melhores dons. Então, cabe a você, estudando os dons espirituais, procurar com zelo aqueles dons que mais se adequam ao teu perfil. Posso fazer isso? Pode, tá? A Bíblia está te dando para você. Você tem o direito de procurar com zelo, com cuidado, com carinho os melhores dons. O que é melhor dom para você? É aqueles que você vai se sentir bem e manifestá-lo. Mas também isso não significa que você vai pedir, Deus vai te dar. Mas também não significa que Deus não vai te dar os outros que Ele queira. Lá atrás, eu falei, Senhor, eu quero, quando eu tive esse conhecimento, esse entendimento, eu falei, Senhor, eu quero o dom
Da palavra do conhecimento, eu quero o dom da variedade de línguas. Variedade de línguas. Não é de língua, variedade de línguas. Entenda bem, nós vamos trabalhar muito isso nas distorções da igreja hoje. Variedade de línguas. Tem pessoas que falam blá, 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 blá a vida inteira. Não muda o disco. Isso não está na Bíblia. A Bíblia está dizendo assim, variedade de línguas. É como se você falasse vários idiomas. Porque é o Espírito Santo falando em você. Se nós podemos procurar com zelo os melhores dons, nós temos também, que nós vamos ver um texto mais à frente, dentro do mesmo contexto, se aperfeiçoar nele. O que é se aperfeiçoar? É tipo assim, eu aprendi a andar de bicicleta com 10 anos de idade. Eu estou com 40, eu nunca mais andei. Você esqueceu? Não. Mas se você entrar no lado, você vai cair do outro. Você vai desaprender, você vai desatualizar, você vai esquecer muita coisa. Então, os dons têm que ser buscados e têm que ser aperfeiçoados. Quer dizer, têm que ser desenvolvidos a cada dia. Desenvolvidos a cada dia. Ok? Ainda não temos aula ao vivo para a gente poder tirar dúvidas, que dúvidas existem 1000 em relação a isso. Nós vamos trabalhar então no texto que diz, em 12:8 de 1 Coríntios, pelo Espírito Santo, a um é dada a palavra de sabedoria. Vamos estudar o que é a palavra de sabedoria. Vamos lá. A palavra de sabedoria é um conhecimento aplicado em situações específicas para resolver conflitos ou tomar decisões. Interessante isso, né? Eu vou repetir. A palavra de sabedoria é um conhecimento aplicado em situações específicas na nossa vida, no nosso correlacionamento, dentro e fora da igreja, para resolver conflitos, dúvidas, questionamentos ou tomar, através desse dom, decisões. Esse dom faz pensar sobre o que deve ser feito, analisa pontos que ainda não foram pensados, vê possibilidades novas e chega a conclusões que trazem paz, segurança aos seus ouvintes. Pensa, a palavra de sabedoria, ela vem de encontro ao teu entendimento, ao teu conhecimento, à tua intelectualidade, à tua racionalidade, à tua razão, e vai fazer com que você pense, mastigue, conjecture, cogita, como deve ser feito, analisa pontos que ainda não foram pensados, aquilo que ainda não foi feito, que ainda não foi pensado, entra no dom, porque vai passar a ser espiritual. Vê possibilidades novas que você humanamente, racionalmente, não conseguiria chegar a conclusão nenhuma. E o resultado de tudo isso vai ser o quê? Paz, segurança, tranquilidade, solução do problema. Solução do problema. Mensagem de sabedoria que a pessoa recebe em determinadas situações também. Não só para solucionar problemas e situações, mas também uma mensagem de sabedoria. Tipo, você às vezes está pregando uma palavra, ou na igreja, ou numa célula, ou numa reunião em casa, seja onde for, para X pessoas, e você está lendo uma palavra, e através daquela palavra que está sendo interpretada por você, entra o espírito de sabedoria e você começa a direcionar aquela palavra para algumas pessoas ou para uma pessoa específica. Aí você vai dizer assim, mas então esse é o dom de revelação. Está vendo como os dons se entrelaçam? Está vendo como não pode ser teoria? Mas Deus usou uma palavra de sabedoria, direcionado dentro da palavra, ou um diálogo que você está tendo, que você vira para aquela pessoa e começa a conversar com aquela pessoa. E você vai trazer paz, tranquilidade, segurança para aquela pessoa. Isso aí é uma indução da palavra de sabedoria. Ok? Nós podemos ver vários textos em relação a isso. Nós podemos ver, vai ser muito longa a aula se eu for ler todos os textos, mas eu vou ler só alguns para vocês terem uma ideia. 1 Reis 3.
Eu não posso ler todos os textos, nós vamos trabalhar aqui com horas de material. Mas em 1 Reis 3, Salomão roga sabedoria a Deus, do 16 até o 28. Certo dia, 2 prostitutas comparecem diante do rei para receber seu veredito. Declarou uma das mulheres: ó meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve um filho. Estávamos sozinhos naquele momento, não havia mais ninguém na casa. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela, dormindo, virou-se sobre seu filho e o sufocou. E então se levantou durante a noite, retirou o meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia. Colocou-o ao seu lado e pôs o filho dela morto ao meu lado. Levantei-me para amamentar meu filho e encontrei-o morto. Mas de manhã eu o examinei e constatei que não era meu filho, que eu tinha dado à luz. Então outra mulher contradisse: não é verdade, meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra protestava inconformada: é mentira, teu filho é que está morto. Então o rei sentenciou. Entra aqui a palavra de sabedoria. Entra aqui a palavra de sabedoria. Uma mulher exclama: meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. A outra mulher afirma: mentira, teu filho é o que está morto e o meu filho é o que vive. Ora, trazei-me agora mesmo uma espada, ordenou o rei, e trouxeram-lhe imediatamente uma espada afiada. Ele prontamente determinou: cortai este menino vivo em 2 partes e dai metade a uma mulher e metade a outra. No mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou: ó meu senhor, que seja dado o menino vivo, não o matem por misericórdia. Aqui é uma palavra de sabedoria. Entre centenas outras que tem na Bíblia, mas esse é muito forte. Que o Salomão recebeu o espírito de sabedoria para julgar essa treta na mão das duas. Então, quem que se manifestou? Aquela em que realmente ele estava vivo. Então, deixa ele vivo, não mata não. Deixa ele vivo. Ok? Então, a palavra de sabedoria, ela mostra o que deve ser feito, analisa os pontos que ainda não foram pensados, vê e viabiliza possibilidades para chegar a conclusões satisfatórias. Seja humana, seja espiritual, no espírito. Assim como mensagens de sabedoria que você pode estar direcionando a alguém em determinado momento. Amém? Há uma sabedoria que se pode alcançar mediante o conhecimento da palavra de Deus. Mas essa não é a manifestação sobrenatural do dom da palavra, da sabedoria. Tiago 1,5 nos mostra uma sabedoria generalizada para tratar assuntos da vida e está à disposição de quem pedir sabedoria do alto. Ok? Não é você pedir uma sabedoria, uma inteligência, um conhecimento, ainda que do alto, para você, Senhor, me dá sabedoria para me ser um grande médico, para me ser um grande advogado, para me ser um grande profissional, para me ser um grande empresário. Essa sabedoria está ligada à fé intelectual que a gente vai estudar lá na frente. Ok? Mas existe, nós estamos tratando aqui de um outro dom, ok? De sabedoria, que ele passa a ser sobrenatural e não natural, para que você possa ter respostas e soluções fora do alcance da nossa conscientização. Olha o que Tiago fala em 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Podemos dizer que isso é um tipo de dom, um estilo de dom, ou uma mera sabedoria que Deus dá sem ser dom. E fica no ar a pergunta, ok, eu não tenho resposta. Quem tiver que dê, mas eu não tenho resposta. Porque ela é como se fosse o tipo da fé. A fé tem níveis espirituais. Nós vamos trabalhar, não vou adiantar, vou trabalhar lá na frente. Será que essa sabedoria ela pode ser um curso
de que Deus abre o teu entendimento, a tua sabedoria, o teu conhecimento, a tua intelectualidade, para você ler, para você adquirir conhecimentos, pesquisas, que é muito usual no nosso meio hoje, além de ter, creio eu, o dom da sabedoria que vai suplantar, que vai ultrapassar o que está nas letras. E Paulo ele dá uma palavrinha chata em relação a isso. A letra mata, o espírito vivifica. Muito estudar, muito ler, causa doideira, loucura. Mas isso não significa que você não vai estudar, que você não vai conhecer, que você não vai adquirir um tipo de sabedoria que vai te dar esta sabedoria, este conhecimento e este entendimento a nível natural. Ainda que espiritual. Mas o dom da palavra de sabedoria, esse sim, esse pode se manifestar em várias situações. A palavra de sabedoria, ela vai incidir na interpretação de sonhos. Veja bem, não é discernimento de espírito. Veja como é difícil você fazer isso. Tudo se confunde, tudo se intercessiona, tudo se interage. Não dá para teorizar em hipótese alguma. Quer dizer, o dom da palavra da sabedoria, ela gera também uma interpretação de sonhos. Você tem que cessar para interpretar sonho. E também para administrar conselhos sábios. Onde está isso? Gênesis 41, 15, 33 e 37. Resumindo, depois você vai na tua casinha aí, você é aluno, já falei, eu sou professor, eu estou te dando a ordem de você fazer isso na sua casa, no seu tempo disponível. Aluno tem que estudar, viu? Então você vai lá e lê tudo. Mas em Gênesis, capítulo 41, eu vou ler só 3 versos. 15, 33 e 37 diz assim. 15. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Verso 33. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. O que esse texto tem a ver com o dom da palavra de sabedoria? Aqui tem as duas coisas. José, ele foi imbuído de um dom de sabedoria, ou da palavra, tem que falar, tem que falar. Ele foi imbuído, ele foi revestido de um dom da palavra da sabedoria que gerou interpretação e conselho sábio. Porque ele interpretou e orientou. Ele falou, faraó, o sonho é esse, a interpretação do sonho que só Deus dá é esse. Portanto, o Senhor, ó rei, ó faraó, procure um homem sábio e entendido para guardar os mantimentos durante 7 anos e depois vendê-los durante 7 anos no tempo da fome. Quer dizer, ao mesmo tempo que José foi, que interpretou o sonho, ele deu o quê que ele deu? Ele deu um conselho sábio. Olha, a interpretação do sonho é essa. O conselho, a orientação que eu te dou de sabedoria é essa. Faça assim. E assim ele foi exaltado no Egito como primeiro-ministro, governador de todo o Egito. Ok? Então aí está uma possibilidade, uma ideia, uma prática do dom da palavra de sabedoria ser usada para, por um lado, interpretar um sonho, não é discernimento de espírito, não confunda isso, e ao mesmo tempo dar um conselho sábio. Olha, você teve um sonho assim, olha, a interpretação é essa, mas isso aí vai acontecer assim. Também como aconteceu com o padeiro e com o copeiro. É a mesma coisa. É um dom da palavra de sabedoria, interpretando o sonho e dando conselho sábio. Olha, a interpretação de sonho é que você vai morrer, que você vai viver. Pronto, a verdade é essa. Outro texto também, em Daniel 1,17. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos
da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Quer dizer, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses jovens, eles tinham o quê? Sabedoria e inteligência dada por Deus. Naquele tempo, os dons do Espírito, eles saíam e entravam, não era permanente como agora no Novo Testamento. Mas eles tinham neles as palavras de sabedoria e inteligência para fazer tudo o que eles fizeram no Egito. Nós não podemos saber o que os outros três fizeram na corte de Nabucodonosor. Sabemos o que Daniel fez. Eles não, mas eles estavam ali como suplentes ali de Daniel fazendo a obra de Deus daquele ali. Por quê? Porque eles tinham o quê? Sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos ou mistérios da cultura e da ciência babilônica. Ok? E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel foi posto numa corte de magos, de feiticeiros, de xamãs, ou magos, como se dizia na época. Ele foi o chefe dos magos. Mas como? Um servo de Deus, um crente em Deus, ser chefe dos magos? Porque a sabedoria que ele tinha era um dom de Deus. E a capacidade de interpretar todo tipo de visão e sonho que as pessoas tinham, que esses magos tinham, ele sabia mais do que todos, porque ele tinha um espírito excelente. Os outros tinham um espírito. Mas eles, ou ele, Daniel, tinha um espírito excelente. Por isso que foi dado a ele a capacidade de ser o chefe de toda a turma lá dos magos lá. Porque ele interpretava por Deus e não por espíritos. Também em Daniel 2, 20 e 22, nós estamos falando de palavra de sabedoria, que está incidindo aqui nesse momento interpretação de sonhos, de visões e palavras que vai gerar sabedoria como solução. Conselhos sábios. Daniel 2, 20 a 22. E disse: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, se Daniel louvando, adorando o Senhor. Destrona reis e os estabelece. Poderoso, lembra? Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Revela. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Se lembra que foi um sonho complexo, complicado e perigoso, que se ele não interpretasse, ele morria. Ele teve uma interpretação por causa de um sonho que o rei teve. Ninguém interpretava, ia matar todos os magos do Oriente. Não, mas peraí que tem Daniel lá, Daniel sabe. E Daniel, quando chega diante do rei, o rei fala assim, não, você vai me dar o sonho e a interpretação. Olha só, você vai me dar o sonho e a interpretação, então tu morre também. Aí Daniel entra com adoração. Louvado seja o teu nome para todo sempre, porque sabedoria e poder te pertencem. Daniel, apesar de ser imbuído de sabedoria e de poder de discernimento desses dons todos, ele fala, Senhor, tudo é teu. Eu não sou o cara. Eu não sou o Senhor da revelação. Tudo é teu e vem de ti. Então, Senhor, eu te louvo porque tu me deste sabedoria e poder. E aí Daniel vem e revela para o rei o sonho e a interpretação do sonho. Palavra de sabedoria com o quê? Poder e revelação e sonho. Aqui, olha o que mistura aqui. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, sonho e revelação. Mistura tudo. Por isso nós não podemos teorizar os dons do Espírito Santo. Porque dentro de um dom, cabeça de chave, título de palavra de sabedoria, desenrola revelação, sonho e discernimento do Espírito. Veja a complexidade, mas espero que você entenda um pouquinho de cada coisa. Então você junta tudo aí e se vira com o Espírito Santo, porque ele que vai resolver.
A palavra da sabedoria como dom também serve para administrar e governar a igreja. Cuidado que se administrar e governar a igreja não é anular os dons. Não é anular o Espírito Santo porque te deu um dom específico. Esse dom vai passar a ser, então, uma coisa absoluta na igreja. Ele é um adendo dos outros dons. Então, governar a igreja, administrar a igreja, não significa que você, pastor, que você, apóstolo, que você, profeta, que você, líder, seja semideus. Não. Você está subjugado, como Daniel, a toda a soberania e poder, governo da igreja. O governo da igreja, o cabeça da igreja é Cristo. Assim como o seu fundador é o Espírito Santo. Quem move essa bola, essa chave mestra aí, é o Espírito Santo e Jesus. Não é você. Você é o mero, nós somos o mero invisível instrumento na situação. Mas o texto fala assim, naqueles dias, Atos 6, 1 a 4. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O Espírito Santo é sabedoria. E como você já sabe, lá em Atos você vai ver o que aconteceu. Eles oraram e foram levantados pela sabedoria do Espírito Santo. Lembra a sensibilidade do Espírito Santo? Lembra a vontade própria do Espírito Santo? Que separou Paulo e Barnabé, que separou fulano e ciclano, que separou isso aqui. Aqui, de novo, vem o Espírito Santo com vontade própria e o Espírito Santo, ele gerou o levantar desses 7 homens que vieram servir as mesas ou a diaconia. Ok? O Espírito Santo também, ele dá respostas sábias através, óbvio, do dom da palavra, da sabedoria. Ele libera palavras sábias ou palavras de sabedoria. Vamos lá, Mateus 22, 17 e 21. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? Isso aí são os fariseus hipócritas querendo perturbar a paciência de Jesus. Jesus estava lá quietinho, fazendo a obra dele, e vem os caras lá, o Beelzebub, perturbar a paciência de Jesus para tentar ele. Mas ele é o dono do dom da palavra de sabedoria. Então veja, dize-nos, pois, qual é a tua opinião, Jesus? É certo pagar imposto a César ou não? Isso é espírito de perturbação. Tá? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Tá? Toma. Mostrem-me a moeda usada para pagar imposto. E eles mostraram um denário, uma moedinha. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e inscrição? Os hipócritas responderam, de César, responderam eles. Ele lhes disse, aí entra a palavra de sabedoria que desmonta, que responde, que sai todo mundo de cabecinha abaixo. Então, deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Bye, bye. Não enche mais as paciências. Veja que essa palavra de sabedoria, ela incide no momento que você não tem uma resposta que vem da sabedoria humana, da inteligência humana, da intelectualidade humana, da leitura humana, das letras humanas. Não, é uma coisa que vem, que suplanta uma resposta racional e cala a boca do racional. Compreende? Essa aula vai ficar um pouco longa, mas é assim mesmo, tá? É uma aula, é um curso, tá? Também temos essa palavra de governo, perdão, de palavras sábias, em Lucas 21, 13 a 15, que diz assim, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e
sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Maravilha, aleluia. Imagina você, um cristão, uma cristã, cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, com esse dom, entre outros, da palavra de sabedoria, quando alguém colocar você na parede, quando alguém perguntar sobre a tua fé, a tua esperança, quando alguém vir fazer algum cinismo, alguma hipocrisia com você, você vai receber da parte do Espírito Santo, do dom da palavra de sabedoria, resposta e palavras que nenhum dos seus adversários ou oponentes serão capazes de resistir ou contradizer. Isto é necessário hoje. Para você e eu, nós que somos debochados, escarnecidos e questionados do poder de Deus, da onisciência de Deus, da soberania de Deus, da palavra de Deus que é absoluta, você tem que ter esse dom da palavra de sabedoria para falar para essa cambada de hereges, de hipócritas aí, calar a boca deles aqui, ó. Serão incapazes de resistir ou contradizer. Vai todo mundo sair de cabeça abaixo. Por causa do dom da palavra da sabedoria. Ok? Esse é esse dom. Estamos no primeiro ainda, mas já vai pedindo aí. Quem deseja esse dom? Quem deseja esse dom? Que vai te dar sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, uma palavra que solucionará um problema, que responderá uma questão, uma palavra que vai calar a boca do adversário, uma palavra que vai trazer também paz e segurança, alegria, conforto. Você quer esse dom? Então é só pedir a Ele, Espírito Santo, esse primeiro dom, a quem quiser, a quem interessar possa, porque Paulo diz que para que busquemos os dons espirituais e que aperfeiçoemos neles. Estamos dando o primeiro. Quem quiser, receba esse dom, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Até a próxima aula, se Deus quiser. Nos vemos daqui a pouco. Até já. Bye, bye.